Bom dia, bom dia! Iniciando mais um Projeto 626 nesta manhã gostosa, agora às 6h26 da manhã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda neste nosso encontro matinal, né? Segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, para esse nosso bate-papo, não é? Esse nosso encontro para nos revigorarmos, essa troca de energia muito importante para trazer temas, né? Do cotidiano para discussão, né? Para conversarmos a respeito de coisas interessantes, coisas que me tocam, coisas que tocam você, as relações interpessoais, das dificuldades que temos nestas relações interpessoais, tá bom? Se quiser mandar aquele aviãozinho para convidar as pessoas, para avisar os parentes, avisar os amigos que aqui estamos neste encontro, nesta manhã gostosa. Eu fico muito grato, tá bom? Cada vez mais ampliarmos este leque de amizades, este número de pessoas aqui com a gente, tá bom? Jussara, muito bom dia. Bom dia, Jussara, bem-vinda. Nosso objetivo, nossa proposta sempre é ampliar este laço de amizades, tá bom? Ampliando o número de amigos aqui no bate-papo comigo, no bate-papo também nesta relação que vamos criando entre todos que aqui estão, tá ok? Bem, falando em relação interpessoal, falando na relação com as pessoas, nós vamos então falar, a temperatura mudando, tá complicado, né? Outono já com cara de inverno, tem dia muita cerração de manhã, enfim, o organismo vai se adaptando, né? Às vezes é um estado gripal e enfim. Bem, nós vamos falar então sobre esta relação interpessoal, não é? Eu preparei algo interessante para falarmos hoje, que é exatamente sobre as boas condições para a relação interpessoal. Afinal de contas, muitas vezes nós nos deparamos com situações estranhas, situações controversas, situações embaraçosas, onde nós falamos assim: ah, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Ah, pera um pouquinho, você entendeu errado, talvez você tenha entendido errado, talvez você isso, você aquilo, enfim, a comunicação. Vamos falar sobre nossa comunicação, como estabelecer um bom canal de comunicação, como estabelecer uma comunicação saudável, uma comunicação sadia, uma comunicação inteligente com o outro. Porque, afinal de contas, é desta comunicação que os resultados desejados virão, não é? Então, se eu não estabelecer uma boa comunicação, o outro pode ficar no vácuo ou pode entender errado. E aí eu vou dizer: você não entende nada o que eu falo, você não entendeu a minha pergunta, você não entendeu a minha resposta. Ou então você disse isso: não foi isso que eu quis dizer, você que entendeu errado. Enfim, aqueles problemas, aqueles conflitos entre os interlocutores, porque nós não compreendemos adequadamente ou não nos valemos da linguagem, da forma acessível a este outro, não é? Temos de nos relacionar bem com as estações do ano também, é verdade, também com as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, é verdade, Jussara. Bem, uma das primeiras questões da relação, então, desta comunicação ideal, desta comunicação saudável com o outro, é desenvolver o pensamento empático, né? Então, nós temos que criar uma empatia. Empatia vai além de colocar-se no lugar do outro. Empatia é um movimento simbiótico. Empatia é tentar entender o que o outro está pensando, entender o que o outro está, sentir o que o outro está sentindo, compreender a sua necessidade, a razão de estar ali, a razão de pedir, a razão de clamar, o motivo pelo qual aquela pessoa está diante de nós, não é? Poderia ela estar diante de um sem número de pessoas, mas opta por estar ali conosco, conversando conosco, se explicando conosco, pedindo alguma coisa para a gente. Então, esta empatia é o ponto inicial, é o ponto de partida para estabelecer-se uma boa comunicação. Se estabelecemos uma boa comunicação, evidentemente estabelecer-se-á também uma boa relação, um bom vínculo de amizade, amoroso, na família, laboral, enfim, não importa onde estejamos. Então, este movimento empático inicial
é muito importante. Nós temos que aprender também a desenvolver a escuta ativa, que é escutar pacientemente o outro. Um dos princípios da psicanálise, uma das regras basilares, é a atenção, é a escuta, o acolhimento, este acolher, este escutar o outro, procurar desenvolver a habilidade de escutar o que o outro está dizendo. Lembrando que escutar vai além de ouvir, não é? Para que possamos, então, compreender o motivo de estar ali, compreender a sua demanda, compreender o que ele deseja, compreender o que ele quer falar. Então, no primeiro momento, esta empatia é importante, depois essa escuta ativa, ter paciência para escutar o que o outro está falando, para entender o que este outro está falando. Afinal de contas, escutar é diferente, né? A predisposição para escutar é diferente de estar apenas disposto a escutar este outro, né? Ah, tá bom, cruza o bração, tá bom, pode falar, tô aqui. Não, é diferente de estar realmente predisposto a escutar este outro. Também temos que procurar sempre sermos autênticos, né? Às vezes, eu fiz uma live aqui falando sobre autenticidade e sinceridade. Às vezes nós optamos por sermos sinceros demais, não é? E cometemos até o sincericídio. Então é interessante nós entendemos que precisamos ser autênticos, não é? Sem ofender, sem magoar, sem macular, sem agredir a este outro, mesmo que ele tenha um pensamento diferente, um posicionamento diferente. Então, esta autenticidade. É muito importante que sejamos autênticos em nossas posturas, a maneira que prostramos-nos diante das situações, não é? Compaixão é compreender as deficiências ou dificuldades do outro, até mesmo na forma de comunicar-se, não é? Em suas limitações. Então nós temos que compreender essas limitações, compreender a diferença de cultura, compreender o conhecimento, a diferença acadêmica, esta diferença que há entre mim e este outro. É uma forma de estabelecendo, então, esta relação empática. Renato, bom dia. Bom dia. Eduardo, também bom dia. Bom dia. Bem, a partir disso, desse movimento empático, desta escuta ativa, desta compaixão com o outro, nós temos que aprender a desenvolver a clareza na comunicação. O que é a clareza na comunicação? Aprendemos a sermos objetivos. Objetividade naquilo que eu quero. Deixar muito claro aquilo que eu quero, muito claro aquilo que eu preciso. Clareza, objetividade, sem divagações, sem me perder na fala, sem me perder nas comparações, sem me perder naquilo que eu estou desejando realmente falar para aquela pessoa. Então, desenvolver uma clareza na fala. Olha, eu estou aqui diante de você porque eu estou me sentindo ofendido por causa disso, disso, disso. Eu peço para que você faça isso, isso, isso. Gostaria muito que você, ou quero muito que você não fale mais assim, assim, não haja mais desse jeito. Muita clareza naquilo que estou dizendo. Se eu não for claro, o outro pode não decodificar, pode não entender a minha intenção, e aí, evidentemente, a comunicação vai se estabelecer o que chamamos de ruído comunicacional. Quer dizer, o outro não entendeu alguma coisa que eu falei, não entendeu alguma demanda minha, não entendeu alguma reclamação, não entendeu alguma necessidade, e aí isso vai trazer um conflito posterior, porque eu posso achar, lá, ele não me dá bola, não se importa comigo, não liga para mim, me trata como indiferença e assim por diante. Quando, na verdade, eu não fui claro naquilo que eu estava dizendo, na forma que eu estava me comunicando. Perceba então, meu querido e minha querida, que a comunicação é muito importante. A forma que adotamos para nos comunicarmos
é muito importante. O Freud vai trazer um seguinte pensamento, ou melhor, Lacan, você pode até ter certeza daquilo que você está falando, mas jamais a certeza que o outro está entendendo o que você está falando. O Freud o Lacan, ele vai trazer a linguística para a psicanálise, não é? Ele vai trazer o significado, os significantes, significação e assim por diante. Então a comunicação deve ser muito clara. Eu devo usar símbolos linguísticos significantes que o outro entenda também, não é? Escutar o outro é escutar a si mesmo, e uma das aprendizagens mais difíceis e importantes para as relações interpessoais, bem como as relações com o mundo. Sim, Jussara, isso é verdade. Aprender a escutar o outro é aprender a escutar-se num primeiro momento. Aprender a ter empatia para o outro é aprender a ter autocompaixão. Aprender a prestar atenção na demanda do outro é prestar atenção nas suas próprias demandas. Então, retomando o pensamento, quando Lacan diz que eu posso ter até certeza do que eu estou falando, mas jamais a certeza de que o outro está entendendo o que eu estou falando, há muitas questões por trás disso. Num primeiro momento, num primeiro aspecto, entendemos que dois interlocutores estão conversando e que um começa a valer-se de palavras incompreensíveis para o outro, de significantes desconhecidos do outro, e ele fica naquele discurso rebuscado e o outro não está entendendo. Para não querer dizer isso que não está entendendo, o outro acaba se calando, se fechando dentro de si, porque ele teme que, se falar que não está entendendo, este outro que está falando vai ficar zangado com ele. Então ele se cala. Obviamente, houve um ruído comunicacional, não houve empatia, não houve comunicação, não houve transmissão da necessidade, transmissão dos sentimentos, e a comunicação ficou prejudicada, e aquela proposta inicial de solucionar aquele problema não foi atingida. Criando-se, então, estas sequelas, estas rachaduras, este distanciamento entre as pessoas. E eu repito, isso vale para a amizade, vale para a relação amorosa, vale para a relação laboral, relação numa entidade, na sociedade, enfim, onde quer que estejamos. Então, esta comunicação é muito importante. A forma que vamos nos comunicar, com quem eu estou comunicando, não é? Eu preciso entender este outro também, se esta pessoa tem acesso a estes significantes, se ela pode distorcer o que eu estou dizendo. Há uma habilidade, há uma necessidade de uma avaliação do meu interlocutor. Não adianta eu começar a falar de física quântica para uma pessoa que não sabe nada sobre isso. Não adianta ficar falando sobre o teorema de Pitágoras para alguém que tem aversão às ciências exatas. Não vai adiantar. Ele pode até ficar ali, tá bom, estou escutando, pode falar. Ok, mas foi uma comunicação inócua, porque o outro não decodificou, não interpretou, não entendeu, porque os significantes que eu usei, as palavras que eu usei, não foram recebidas adequadamente por ele. Entende? Então, esse processo de comunicação é muito importante, porque toda a comunicação ela tem um objetivo. Isa, bom dia. Ricardo também, muito bom dia. Eu sempre vou me comunicar com alguém, eu tenho um objetivo. Eu quero pedir algo, quero me explicar, quero me perdoar, eu quero passar uma tarefa, uma função, enfim, sempre tem um objetivo. Qualquer relação entre dois ou mais interlocutores, existe um objetivo. Se eu tenho objetivo, eu tenho então que também avaliar este outro. Se eu sou professor, eu tenho que entender a forma de comunicação que eu vou adotar para com meus alunos. Se eu sou um médico, que tipo de comunicação, quais são as palavras para eu explicar ao meu paciente a sua doença, o seu quadro clínico, o seu diagnóstico, e a maneira que eu vou prescrever também o uso de medicamentos para que ele compreenda isso, para que ele entenda isso. Nós imaginamos que se dois astronautas se encontrarem e forem falar sobre uma viagem espacial, somente os dois, eles usarão muitos termos inacessíveis para muita gente. Muita gente não vai compreender, não é? Então é importante entender a importância, sem querer ser redundante,
de uma comunicação sem ruídos, de uma comunicação plena com o outro, para que o outro realmente absorva, entenda, capte aquilo que eu quero dizer, que compreenda meus sentimentos, compreenda as minhas necessidades, para que ele possa agir. Tem vezes que o outro não reage, que o outro não atende, não é porque não quer, mas simplesmente porque não entendeu a minha demanda, não entendeu o meu reclamo, não entendeu o que é que eu estou pedindo, o que é que eu quero, o que é que eu estou implorando ali naquela relação. Que eu não usei adequadamente as palavras, ou como diz a linguística, não é? Ou Jacques Lacan, significantes que o outro compreenda. Então ficou a comunicação interrompida, uma comunicação ruidosa, não é? Dando sequência aqui, quando falamos em atenção, que é prestar atenção no que o outro está dizendo, concentrar, olhar para a intenção daquilo. Então esta atenção para com o outro, para com o interlocutor, é muito importante. Kemi, bom dia, tudo bem? E você? Bem-vinda. Bem, então é muito importante isso. Na tentativa do quê? De eu me entregar, estar ali com a predisposição para ouvir, para escutar aquela pessoa, para entender a sua demanda, para entender os seus reclamos, para entender, enfim, o objetivo deste diálogo estabelecido ou que está se estabelecendo. Se eu não tiver essa predisposição, essa disposição, esta vontade de estar ali, evidentemente a comunicação estará prejudicada, porque eu estarei apenas ali fisicamente, mas não estarei concentrado, não estarei com o desejo, com a vontade de estar naquele momento, naquele lugar, com aquela pessoa, porque não vai se estabelecer uma conexão real com aquela pessoa, não é? Eu não vou interessar-me por aquela pessoa se eu não tiver esse movimento empático, simbiótico, não é? Não vou me preocupar em escutar e vou apenas ficar ali ouvindo. Sabe quando você está com pressa ou a pessoa está com pressa? Tá. Pode falar, mas eu estou com pressa. Fale rapidinho, por favor. Não entendeu niente, como diz o italiano. Não entendeu nada. Apenas está ali para cumprir uma obrigação, enfim, na tentativa de ser educado. Mas a comunicação foi ineficiente, porque os resultados não virão, os frutos não serão colhidos. Então você perceba, meu querido, minha querida, o quanto é complexo estabelecer-se uma comunicação com o outro, criar-se uma comunicação eficiente com este outro. Não basta ter a disposição se não houver uma predisposição. Não basta eu estar apenas ouvindo se não estiver disposto a escutar este outro. Eu não compreenderei suas demandas, não entenderei os seus sentimentos e também as suas necessidades. Portanto, o objetivo não será atingido. A Jussara diz que prestar atenção para que nossas falas não fiquem metaforizadas e metonificadas. Ela estava em metonímia e também em metáfora. É verdade. Uma das regras também, uma das reflexões propostas por Jacques Lacan, né? A metáfora eu sintetizo numa frase, eu tento numa frase dizer o que eu estou sentindo, falar da minha demanda. Domínia é um resumo desta metáfora, né? Então é complicado isso. Também a Jussara está querendo dificultar um pouquinho aqui, né? Mas se nós ela é professora, né? Então ela está trazendo questões mais profundas da comunicação. Mas se eu não estiver então ali de corpo, de alma, com ouvidos atentos para ter uma escuta com movimento empático, simbiótico, compaixão, para compreender a demanda do outro, para entender o que ele está dizendo, compreender o que ele está falando, compreender o que ele deseja, entender também nesta relação o que é que eu posso fazer, se não estiver prestando atenção para dar um feedback no real time, né, no tempo real, aquele feedback que a pessoa precisa, esta comunicação estará prejudicada e vai se tornando tóxica ao longo dos tempos, né? Ao longo do tempo, digamos assim. Acontece na relação amorosa, na relação laboral, na relação da amizade, na relação familiar e assim por diante. No primeiro momento vamos suportando, tolerando, aguentando o calado,
mas depois isso vai explodir, porque nós vamos reprimindo, e uma hora ou outra esse retorno desse conteúdo recalcado acontecerá e explodirá, não é? Outras questões importantes é entregar-se a esta conversa, né? Ter essa predisposição para se entregar, no sentido de dedicar, ter predisposição, querer estar ali, desejar estar ali com aquela pessoa, desejar estar ali para escutar esta pessoa, desejar estar ali para, através de suas reflexões, tentar ajudar este outro. É o desejo de estar ali e não apenas cumprir a tabela, né? Também compreender, né, que o outro às vezes precisa de atenção, precisa de acolhimento. Então, dar a ele este tempo que ele precisa, o tempo que ele necessita para falar sobre suas emoções, sobre os seus sentimentos, não é? Compreendendo, portanto, esses seus sentimentos, o sentido dele estar ali, se ele está triste, alegre, com uma demanda, com uma necessidade, com um desejo forte, com uma carência profunda, procurar entender isso, não é? Permitir que o seu, como disse a Jussara, abrir o coração, realmente isso, estar predisposto a ter esse diálogo, predisposto a escutar esta pessoa, a fim de estabelecer-se uma comunicação saudável, uma comunicação producente, digamos assim, não é? Também entender as necessidades deste outro. É claro que este caminho é de duas vias. Quando estou dizendo da minha parte de estar predisposto, da minha parte de estar ali, é claro que se não houver isso também do outro lado, as minhas demandas, os meus interesses, minhas necessidades não serão compreendidas por este outro também. Resumidamente, estamos falando então em acolhimento, que é uma das bases da psicanálise, não é? Uma das condições para que o processo de análise pessoal aconteça, que é este acolhimento. Se o meu paciente não sentir-se acolhido no setting, não sentir-se abraçado, não sentir-se em casa, digamos assim, estabelecendo-se uma relação crédula entre o meu paciente e o analista, o diálogo não vai acontecer, todas essas questões não serão trazidas pelo meu paciente e vai criar-se ali muitas resistências, muitas projeções, introjeções, deslocamentos, formações reativas, vários mecanismos de defesa surgirão ao longo desse processo de análise pessoal, porque a comunicação inicial não foi plenamente estabelecida. Então você percebe que às vezes reclamamos do outro, mas porque nós mesmos não nos permitimos a estabelecer uma comunicação saudável com o nosso interlocutor. Repito, seja ele quem for, em qualquer relação, familiar, amorosa ou laboral ou social. Entendeu, meu querido, minha querida, o quão importante é nos entregarmos numa relação, numa conversa? Aí você vai dizer, nossa, tudo isso para ter uma conversa com o outro? Pois é, são habilidades que temos que aprender a desenvolver, se não houver essa predisposição. Lembre-se agora de quando você era criança, eu acho que todo mundo tem uma cena assim, não é? Ali sentado no colo da vovó ou do vovô, comendo aquele bolinho, estando ali, ela contando aquela história gostosa, o desejo da vovó estar ali com os netos, o desejo do vovô estar ali com os netos para contar história, para abraçar, isto é pureza, isto é clareza na comunicação, é desejo de estar lá, é vontade de estar lá, é desejo de atender a expectativa do outro, é o desejo de compreender este sentimento e a demanda deste outro. Portanto, a comunicação é muito importante, é extremamente importante para que atinjamos nossos objetivos em qualquer situação. E hoje, nas relações amorosas, a maioria dos desentendimentos vem exatamente da comunicação inadequada, da falta de habilidade na comunicação, da falta de compreensão da necessidade do outro, da falta de entendimento do desejo do outro, e por isso a relação vai se tornando tóxica.
vai se tornando ruim, vai se desgastando e as pessoas vão se afastando, esfriando a relação, por falta de comunicação. Tá bom, meu querido, minha querida? A quem me Amanda disse exatamente isso, e é verdade. Bem, que o seu dia seja maravilhoso e que aprendamos cada vez mais a nos comunicarmos com muita clareza, com muita objetividade. Sermos sempre autênticos e cuidado, um pouco de esmero com as palavras, para não cometermos o que eu chamo de sincericídio, né? Às vezes a gente quer ser sincero demais e acaba por ofender a pessoa. Não precisa, basta sermos autênticos, empáticos, temos a autocompaixão, compaixão do outro, para sermos apenas objetivos e claros naquilo que pretendemos transmitir para este outro, sem ser agressivo, sem ser ofensivo, sem magoar este outro, tá ok? Grande beijo para você e ótimo dia!